Flávio Febbo foi meu amigo a vida inteira. Nos conhecemos nos anos 50, quando fazíamos teatro. Ele ainda morava em Fortaleza. E a minha amizade com ele foi muito boa, cruzada, porque ele era sobrinho da Narissa Boia. Ele era filho do Ari Febbo e da dona Diva. Então eu chamava tio Ari e tia Diva pela ligação de amizade. E ele frequentava muito. Ele fez um figurino para mim. Eu tenho a honra de dizer que fui vestida pelo Flávio Febbo na peça A Importância de Ser Severo. Tem até uma coisa que eu conto no livro que você escreveu, Haroldo, que eu não pude escrever com você, mas escrevi uma parte só, que eu, quando estava ensaiando, era Oscar Wilde, quer dizer, uma literatura inglesa refinadíssima por ele, pelo Flávio, ou pelo Oscar Wilde. E o Flávio, quando me viu ensaiando, tinha uma cena que eu dizia assim, e como a maior parte das especulações metafísicas, ele bateu no meu ombro assim, Fernandinha, tu sabe o que é especulação metafísica? Porque eu era tão menina, eu tinha 13 anos de idade, quando eu fiz uma mulher de 25 em cena, trabalhada pelo figurino dele, pela direção de Narissa Boia. Então eu tenho umas lembranças amorosas com ele. Eu tenho uma vez que eu entrei num baile lá do Ideal Clube, baile 6 de setembro, e vestida com um vestido lindo, rabo de peixe, de luvas até aqui. Quando ele me viu entrar, ele atravessou o salão e disse, Fernanda, você está um personagem de Guilherme no passado. E ele tem umas coisas lindas comigo, eu me lembro dele muitíssimo. Flávio foi embora para São Paulo, eu me encontrei com ele já morando no Rio de Janeiro, já trabalhando no Serviço Nacional de Teatro em Nacem, fazendo o prêmio Mambembe, que ele ganhou um prêmio de melhor figurino. E eu fui, foi no Circo Tiani, eu acho, né, Orlando. Ah, você vai para São Paulo, vai fazer produção? E eu fui para São Paulo e lá encontrei o Flávio Febbo. E ele me convidou depois do espetáculo, recebeu o prêmio, eu apresentei o prêmio e tal. Ele me convidou para sair, o Orlando não vai sair com o Flávio Febbo. Você vai sair comigo, com o lá e com o ministro, porque o ministro foi assistir. Então o Flávio tinha assim, um amor por mim e eu por ele, que toda vez que nós nos encontrávamos, era muito saboroso os abraços, eram saborosos os abraços e os carinhos que nós trocávamos. Flávio encantou-se, foi embora desse mundo para o outro, eu me dou com a família dele até hoje, do que tem da família dele, a irmã e um irmão. Eu me dou, a Lenisa Febbo, que faz aniversário um dia depois de mim, e todos os anos ela liga para mim no dia primeiro, eu ligo no dia seguinte. A gente mantém isso em cima também desse amor, dessa amizade com o tio Ari, pai dele, a tia Diva, mãe dele, os irmãos dele, Fernando e Lenisa, e a Tereza, que era o núcleo da família do Flávio, com quem eu me dava. Então eu tenho essa condição de falar sobre esse lado do Flávio, porque eu convivi a ponto de chamar de tio e tia. E aí, quando ele encantou-se, a tia Diva, a mãe dele, que morava em Copacabana, me ligou, me pediu a Lenisa para me ligar para eu ir lá, porque ela recebeu uma caixa de São Paulo, cheio com as coisas do Flávio. E eu fui lá reconhecer, fiquei muito emocionada. Não consegui chegar ao fim, porque me deu vontade de chorar. Eu comecei a chorar. E eu disse, eu vou parar aqui e volto outra hora, porque eu estou muito emocionada, mexendo nesse trabalho do Flávio. E aí ela concordou comigo, eu fui embora para casa, mas fiquei com isso na cabeça, marquei e voltei. Separei tudo da Valsa Proibida, estava tudo lá, tudo que eu reconheci. Tinha coisas do Marco Caruso, as peças do Marco Caruso com a Jussara
tinha coisas do... Qual é o nome dele que eu falei agora? Paulo Goulart. Paulo Goulart, com a Anicete Bruno. Tinha coisas da Sônia Braga, Lucélia Santos, tinha coisas do Otávio Spett, que foi um diretor que eu conheci na época dos festivais de teatro amador que a gente ia. Tinha coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Um trabalho lindo. Então, quando eu terminei tudo, entreguei, separei, a tia Diva perguntou para mim: minha filha, você não tirou nada para você? Eu disse: não, tia Diva, não tirei. Aí ela pegou um quadro, levantou e me deu: tome, leve esse para você. E eu fiquei muito emocionada pelo fato dela ter separado esse quadro. E esse quadro, uma pintura dele, de 1950, quando ele ainda morava em Fortaleza, quando ele trabalhava para o teatro aqui, trabalhava para as peças do Gerardo Marcán, do Valdemar Garcia, o teatro chama Yaya Boneca. Está aqui, pode mostrar, porque eu tenho isso comigo, dado pela tia Diva, mãe dele, que é um dos primeiros quadros dele, quer dizer, figurinos dele. Depois, quando estava tudo misturado ali, aí eu fui entregar para o Afonso, para entregar para a Comédia Cearense, entregar para o Caruso. E tinha umas coisas da Marília Pêra, eu liguei para a Marília Pêra, aí liguei para a Anicete, eles mandaram buscar na minha casa, que estava na minha casa, essa coisa que era deles. Eu não sei o que foi feito, eu sei que eu entreguei essa parte. E a parte maior eu entreguei para a Comédia Cearense. Mas, ao entregar a Comédia Cearense, o Afonso disse assim para mim: Fernanda, tira 2 quadros para você, tira alguma coisa para você. E eu tirei. Eu tenho o Hamlet, o desenho dele do Hamlet, de Shakespeare, e tenho o desenho do Puck, do Sonho de uma Noite de Verão. São os 2 desenhos shakespearianos que eu escolhi para mim e esse que eu ganhei. Portanto, a minha história com Flávio Febo é uma história muito amorosa, de muito respeito, de muito carinho, de muita admiração. Ele dizia assim: se você for morar em São Paulo, eu te ajudo na tua carreira. Aí eu fui convidada. O Paulino Barroso me apresentou. Eu estava fazendo uma peça lá em São Paulo, no Teatro de Cultura Artística, com o Teatro Escola, direção da Nádia Saboia, e eu fazia uma médica. E o Paulino era como se ele fosse assim, meu empresário. Aí ele disse assim: eu vou chamar o Maurício Barroso, que era parente dele, casado com Elisita Barroso, cantora, folclorista, para assistir a peça e me assistir. E chamou. E o Maurício Barroso ficou muito impressionado com a minha atuação na peça, levou o Anselmo Duarte, que era o grande galã do cinema brasileiro à época, levou, e o Paulino disse: Anselmo Duarte, veio assistir você, por favor, depois receba. O Paulino era um metteur en scène da minha carreira, né? Era uma pessoa genial. Aí o Paulino me apresentou o Anselmo Duarte. E o Anselmo escreveu no programa da peça. Eu tenho isso escrito, guardado, nos meus guardados aqui da minha carreira. O Anselmo Duarte me convidando para trabalhar com ele. E o Flávio disse assim: venha que eu te ajudo. Ele me convidando para fazer um filme com ele. Mas aí meu pai não deixou. Meu pai não deixou porque eu tinha 14 anos de idade. Meu pai disse: não posso deixar você morando sozinho em São Paulo, não tem a menor condição, minha filha. Espere mais um pouco. E eu esperei, sem vontade de fazer. E o Paulino ficou zangado comigo, porque eu não fui. E assim, a minha história com o Flávio, com o Nádia Saboia, com tia Diva, com o tia Ari, com a família dele, com os tios dele, né? Com o Papi Júnior,
que foi casado nas segundas núpcias da mãe da Dona Nadir. A vovó, vou já me lembrar o nome dela. Linda, maravilhosa, branca, tão branca que era azulada, de tão branca. E eu conheci toda a família, por isso que eu tenho essa liberdade de falar com tanta naturalidade sobre todos eles. Então é isso, o meu amor continua igual por ele, pelo trabalho dele, pela família dele e pela história dele, lamentando que ele se foi tão cedo, nos deixando com o coração cheio de saudade. A avó dele, lembrei o nome, vovó Ludovina, era a mãe da Dona Nadir, mãe do tio Ari, quer dizer, avó do Flávio, mãe da Dona Nadir. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem presentes a essa manifestação para o Flávio Febbo, um dos maiores cenógrafos e figurinista, talvez o maior figurinista desse país. Tem uma sala no Teatro José de Alencar. Ele era tão querido que quando eu fui diretora do teatro, inauguramos uma sala do figurino, e como eu não tinha figurino dele, eu coloquei uma fotografia dele desse tamanho, que está no livro do Iroldo. Quando foi um dia eu fui lá, alguém levou para casa essa fotografia, por amor a ele, ou porque foi amigo dele, ou porque não tinha nada dele, surrupiou essa foto do Flávio Febbo que eu coloquei na sala de figurino do Teatro Alencar, enquanto fui diretora de lá. Muito obrigada por nos ouvirem.